Olá galera, sou o Max Lopes, estou aqui com o quadro Tocando a Palavra. Nos ajude a divulgar, mandando esses vídeos para seus amigos, falar no canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. E hoje eu venho com um tema da nossa Bíblia Sagrada, que está em Lucas capítulo 23, Jesus Cristo perante Pilatos. Vamos ler então a palavra? Enquanto o levaram, tornaram um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram a cruz sobre ele, e para que eles levassem após Jesus. Capítulo 23 e versículo 34 diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazem. Então, como nós vimos aqui em Lucas, que pegaram Jesus e levaram a Pilatos para que viessem julgar a ele, eu entendo nessa palavra aqui que os próprios homens que se diziam ser religiosos da época, os doutores, eles não acreditavam que Jesus realmente era o grande Filho de Deus, e se tornou aquilo a incomodar. Alguns deles se irritaram com que se dissesse: poxa, tá vindo um cara aí se dizendo Filho de Deus. Nós somos os religiosos, sabemos que há de vir, mas a gente não tem certeza disso. Eu começo a mergulhar aqui nessa palavra, até conduziram ele lá para a crucificação e foram achando motivos para que viesse conduzir ele à morte de cruz, até o ponto de escolher, gente, Barrabás e escolher um cara fora da lei, um homem que perante a sociedade realmente tinha cometido um delito, e deixaram Jesus como um nada naquela época. Eu trago essa mensagem para os dias de hoje, que eu começo a meditar nessa passagem, que se fosse hoje, nós estamos na igreja, nós somos escolhidos de Deus, a gente acredita que Jesus realmente morreu na cruz, mas por um motivo, porque aconteceu tantos outros milagres depois na palavra, que deu a entender que ele realmente era o grande Messias que veio para salvar a humanidade. Mas na época aquele povo não tinha essa mesma ideia que nós hoje temos. Era muito mais difícil para eles acreditarem. Se fosse Jesus na nossa época de hoje, o que aconteceria? Será que nós ia reconhecer ele? Nós ia, talvez, às vezes a gente fica indignado, né, lendo a palavra de Deus. Mas como os homens religiosos, diz aqui que os governantes também zombavam de Jesus, não queriam a crucificação dele a todo pano, até o ponto de querer crucificá-lo mesmo. Era a lei da época, crucificar aqueles que não eram da lei, e principalmente eles, Jesus, que naquela época estava zombando Deus, né? Eles achavam que ele era sei lá, na época, o que eu vou dizer para vocês hoje, um bruxo, um adivinho, feiticeiro, enfim, eles achavam isso de Jesus, porque eles não sabiam, apareceu do nada, começou a fazer os milagres. E se fosse na nossa época de hoje, que nós estamos vivendo, nessa época da geração nossa, será que também nós ia reconhecer? Será que nós ia identificar Jesus como o Messias, como o Salvador, o nosso Salvador? O único que reconheceu que ele era o Deus poderoso, mano, foi uma pessoa que, como é que eu vou tentar explicar para vocês, que não tinha nenhum mérito na sociedade, até porque estava do lado de Jesus crucificado, que era aquele homem que fala com ele que ele não tem pecado, né? Eles começam a conversar entre si ali, né? Imagina o sofrimento, tá ali crucificado, conversando entre si, aquele diálogo ali, Jesus no meio, o bandido aqui, outro ali, tu não fala nada, porque tu tá zombando de Jesus, ele não fez nada, ele tá aqui inocente, eu ainda sou pecador, eu cometi um delito diante da sociedade, eu fiz algo de errado, e ele reconhece naquela época que realmente ele era rei, né? E a partir daquele momento Jesus fala: ainda hoje tu estarás no reino do céu. Assim, às vezes eu fico meditando, para quantas das vezes nós estamos na igreja, caminhamos com Jesus, falamos dele,
temos autoridades, temos lugares de destaque na nossa sociedade, mas não reconhece que Jesus é o caminho, que Jesus realmente é rei, que Jesus realmente fez isso por nós. E eu pergunto, e você? Já reconheceu que Ele é o Jesus da sua vida? Fica na paz de Deus, espero que Deus abençoe e resgate vidas através dessa palavra. E se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta.